Olá, meu nome é Rita Carnevale. Bem-vindo à Semana dos Traços de Caráter. Hoje eu trago a conversa com o filme Divertidamente. Trazendo o conceito de caráter, segundo o Júnior, 2016, o caráter seria aquela parte da personalidade adquirida ao longo da existência e a partir das relações que o indivíduo estabelece com o meio em que vive. E aí, Lowen complementa falando o seguinte, que o movimento acontece no nível físico, mas sua percepção ocorre na esfera mental. Um distúrbio emocional envolve ambos os níveis da personalidade. E quando eu trato de relações, eu falo de interações com o meio, ou seja, onde esse caráter ele se inscreve e onde não tem possibilidade de se inscrever sem ele. Esse caráter é moldado a partir dessas interações, ao contrário de características inatas ao indivíduo, como o temperamento, que já é geneticamente formado. Aprofundando o conceito de caráter, o conceito de caráter emergiu do campo da filosofia e tornou-se objeto de investigação científica. O termo caráter é originário do grego carácter e refere-se a sinal, marca, ao instrumento que grava. Aplicado esse termo à personalidade, denota aqueles aspectos que foram gravados, inscritos no psiquismo e no corpo de cada indivíduo durante o seu desenvolvimento, de acordo com Volpe, 2004. Então, eu trato novamente de recorrer, quando eu falo da questão do psiquismo, eu estou me referindo à mente da Riley, no caso do filme, tá? Onde essas emoções elas ocorrem. E do corpo eu falo que essas emoções elas promovem esse formato de corpo, ou seja, cada emoção ela molda esse corpo de uma forma. E aí em 5 formas, né, que na realidade são representadas pelos personagens. Mais na frente eu vou detalhar sobre essas 5 formas e sobre essas características das 5 formas dos traços de caráter. Fazendo relações com o filme, a gente percebe, e eu vou até aproveitar a fala também da narradora do filme nesse processo, dando os direitos autorais a essa fala e complementando com outro conceito também trazido por Júnior em sua dissertação de mestrado a respeito das emoções. Cada memória base, ou seja, as ilhas que estão representadas no filme como ilhas da honestidade, ilhas da amizade, ilha da bobeira. Então, essas ilhas, elas trazem um aspecto da personalidade da Riley, de acordo com a narradora do filme. E, consequentemente, essas ilhas estão relacionadas à formação e à expressão dos traços de caráter na personalidade da Riley. Então, o caráter seria a expressão de como esse indivíduo, no caso da Riley no filme, se configura no mundo e como ele aprendeu a vivenciar seus sentimentos e a sua sexualidade. Aqui eu vou tratar mais de sentimentos e não vou tratar de sexualidade, mas eu vou honrar o conceito do autor e que vai até a parte da sexualidade. Mas assim, o que eu quero trazer é o seguinte, que esses sentimentos, essas emoções, eles se configuram dessa forma. Eles se configuram a partir dessas possíveis ilhas no filme, que logicamente são como campos na mente humana em que se moldam essas personalidades. Então, esses traços de caráter, eles ocorrem em meio a traumas, em meio a dores dos traços, ou seja, situações adversas que a criança vivencia desde a gestação até mais ou menos 5 a 7 anos de idade. Conforme Júnior, amparado por Lowen, em 1980, a concepção de trauma pode incluir qualquer dano causado ao organismo, sendo o estresse a reação deste ao agente estressor. Em sua concepção, se o corpo não enfrentar o estresse, caminhará para a morte. Daí a importância da dor como uma resposta positiva do corpo contra o estresse. Os traços de caráter são formados pelas dores causadas nas interações da criança com o meio, as quais formam as traumatizações, mecanismos de defesa para suportar
enfrentar as situações adversas. E quais são os traços de caráter? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Agora eu vou tratar das etapas de desenvolvimento psicoafetivo de cada traço e logo depois sobre a dinâmica de comportamento de cada traço. Sobre a etapa do desenvolvimento psicoafetivo do traço de caráter esquizoide, segundo Lowen, que ocorre na fase da sustentação, segundo Lowen, essa defesa se estrutura na fase pré-natal e nos primeiros dias de vida após o nascimento, a partir da relação de hostilidade e de não aceitação que a mãe estabelece com o bebê em termos energéticos. Isso ocorre inconscientemente, é bom citar isso. O traço de caráter esquizoide se caracteriza pelo medo de não existir. A ferida dele é a rejeição. Essa rejeição, esse sentimento de rejeição, interpretado pela criança ao nascer, ele se refere ao olhar, quando ele percebe que ele não foi olhado nos olhos, ou pela mãe ou pela médica, ou por outra pessoa que tenha proporcionado esse parto. Essa interpretação ela perdura até a amamentação. Então, todo momento que a mãe vai amamentar, ocorrem essas interpretações por parte da criança. E é importante citar que são interpretações da criança, não necessariamente ela tenha sido rejeitada nesses momentos. Sobre a dinâmica de comportamento do esquizoide, devido à falta de energia na periferia e nos órgãos de contato, e como forma de defesa, o indivíduo esquizoide apresenta grandes tendências a evitar relacionamentos afetivos, segundo Lowen. E toda essa carga de energia vai para a cabeça. E aí, o que acontece? Ele evita muito o relacionamento com as pessoas. Ele centra muito no mundo da imaginação, no mundo intelectual. Segundo Lowen, a pessoa esquizoide torna-se temerosa de fazer exigências de vida que possam conduzir ao prazer e à satisfação. O ato de abrir-se ao mundo evoca uma vaga sensação de terror, e o esquizoide se guarda desse terror, reduzindo as dimensões do seu meio ambiente e restringindo as suas atividades. Esse medo vivenciado pelo personagem Medo é bem perceptível quando a Riley é convidada pela professora a se apresentar para a turma. Após a fase de sustentação em que o traço de caráter esquizoide foi formado, dá-se início ao traço de caráter oral. Esta etapa do desenvolvimento psicoafetivo é denominada de incorporação. No traço de caráter oral, a ferida é do abandono e é vivenciado pela personagem Tristeza. Segundo Lowen, a defesa oral se estrutura na primeira infância, mais precisamente na fase oral, descrita por Freud, entre os primeiros dias de vida e os 2 anos. Constitui-se a partir de uma reação ao medo da situação original de abandono e privação que ocorreu no início da vida do indivíduo. A principal característica desse personagem é justamente se colocar na posição de vítima, uma das características principais do traço de caráter oral na dor. Sobre a dinâmica de comportamento do oral, a questão básica do indivíduo oral é a dificuldade de buscar satisfazer suas necessidades de forma autônoma, se colocando constantemente em uma condição de dependência em relação aos outros e se vitimizando em relação ao mundo. Segundo referências de junho de 2016 em sua dissertação de mestrado. O que é perceptível em toda a dinâmica de comportamento da personagem Tristeza durante o filme. Ela sempre está requerendo a atenção do outro, como se estivesse pedindo atenção. Seguindo na etapa psicoafetiva do desenvolvimento, nós vamos para a produção, onde se forma o traço de caráter psicopata, que tem como ferida principal a manipulação, a sedução e a traição. É vivenciado pela personagem Alegria. A defesa psicopática se estrutura na fase anal, mais especificamente na etapa de expulsão, descrita por Freud, segundo referências de Abraham, 1970, e surgimento do controle,
aproximadamente entre os 18 e 30 meses. Percebe-se que a questão básica dessa estrutura permeia os temas de sedução e controle, segundo referências de Junho, quando a criança começa a interagir com o mundo. A característica principal do psicopata é ser o centro das atenções, e é o que o personagem da Alegria demonstra bastante em todo o filme. E a manipulação também é uma dinâmica de comportamento bem presente e é a principal característica da personagem. Essa dinâmica é bem perceptível da personagem Alegria quando ela acessa a todo momento o painel de controle, sempre tendo o controle da situação, o controle desse painel, vindo até o desespero quando esse controle é ameaçado. É importante ressaltar que esse controle não é o controle do rígido, é o controle do psicopata. Ele está relacionado à manipulação, ao domínio da situação, e não do controle do rígido, que está relacionado à perfeição. Falando da dinâmica de comportamento do psicopata, segundo Júnior, o indivíduo psicopata foi traído em sua essência e manipulado na fase de desenvolvimento da sua autonomia. Por essa habilidade, é considerado um indivíduo sedutor e ou manipulador. Isso foi aprendido na relação sedutora com seus genitores, em especial o genitor do sexo oposto, segundo Lowen. Caracteriza-se pela necessidade de controle, manipulação, domínio e de negação de suas fragilidades. Se desconecta dos seus sentimentos. Passando para a etapa do desenvolvimento psicoafetivo da produção, dá-se a formação do traço de caráter masoquista, que tem como característica não ouvir as suas próprias necessidades. Ele sempre busca o reconhecimento do outro e por isso tem dificuldade em dizer não. A defesa masoquista, assim como a defesa psicopática, também se estrutura na fase anal, mais especificamente na fase da retenção, segundo Abraham, 1970. Então é importante ressaltar que é na hora que retém as fezes. Por isso, a principal ferida do traço de caráter masoquista é a humilhação por fezes ou pela expressão, pela forma como essa criança se expressa nos primeiros anos de vida. Segundo Lowen, o masoquismo se desenvolve a partir de práticas iniciadas durante o segundo ano de vida. Essa prática está relacionada ao desfraude e como ele se expressa. É importante ressaltar que é necessário sensibilidade por parte do adulto nessa fase. Não que as outras não mereçam essa atenção, mas eu me refiro à questão de como o adulto percebe essa produção dessas fezes e de como ele conduz esse desfraude, de como ele faz essa prática com a criança. Porque se ele humilha, se ele xinga, entre aspas, né, xinga popularmente falando, se ele também deprecia essa expressão dessa criança, ele vai estar promovendo grandes traumatizações nessa criança. Inclusive, essa traumatização pode perdurar durante a fase adulta, quando essa criança vai entender que o seu trabalho não presta, nada presta na sua vida, nada dá certo. Então é bem importante ter atenção nesse momento. Passando para a dinâmica de comportamento do masoquista, segundo Reich, o masoquista, longe de buscar o desprazer, demonstra forte intolerância a tensões psíquicas e sofre uma superprodução de desprazer em termos quantitativos, não encontrada em qualquer outra neurose. Essa dinâmica toda é vivenciada no filme Divertidamente pelo personagem Raiva. Essa dinâmica é bem perceptível quando o personagem Raiva sempre, a todo momento, está explodindo. Ele está sendo intolerante a todas as situações adversas que ocorrem no painel de controle, quando as ilhas da personalidade de Riley são afetadas e a situação foge do controle. Lowen define a submissão como sendo a tendência predominante na estrutura masoquista, pois permanece submisso aos infortúnios da vida. No filme Divertidamente, essa característica fica bem evidente
pois a todo momento o personagem Raiva ele se submete às decisões do grupo, ou seja, ele nunca se posiciona em relação ao painel de controle. Me refiro ao posicionamento e ao controle propriamente dito. Há um conflito constante vivenciado pelo masoquista relacionado à submissão e à cordialidade. Muitas vezes o masoquista tem medo de expressar sua raiva e acaba se sobrecarregando, carregando o mundo nas costas. Indo para a etapa do desenvolvimento psicoafetivo, da identificação, é nele que é formado o traço de caráter rígido, caracterizado pela sua busca pela perfeição. A principal ferida do caráter rígido é a traição, e eu me refiro a ser traído e não atrair, e também pela exclusão e pela troca. Esse traço de caráter é vivenciado pela personagem Nojinho. Segundo Júnior, 2016, em sua dissertação de mestrado, as estruturas de caráter classificadas como rígidas envolvem as denominadas estruturas genitais, uma vez que as questões básicas que permeiam a constituição desses tipos de caráter são decorrentes de conflitos na fase edipiana, aproximadamente entre 4 e 7 anos de vida. Consequentemente, por se estruturar na fase de desenvolvimento da sexualidade, há problemas na sua estruturação, decorrentes de relações conflituosas de amor objetal que a criança estabelece com seus genitores. Quanto às dinâmicas de comportamento do rígido, há um grande bloqueio da expressão dos sentimentos de amor decorrente das frustrações vivenciadas, segundo Júnior. Os rígidos geralmente são considerados bem-sucedidos em seu meio ambiente, lidando bem com as exigências externas, mas à custa de certo desprezo aos próprios sentimentos. Com relação a isso, eu faço uma consideração a respeito dessa necessidade de controle do rígido. E por ele ter essa necessidade de controle, ele muitas vezes se protege dessa traição, evitando expressar os seus sentimentos. Em contrapartida, segundo Lowen, ele refere que o rígido tem uma boa adaptação à sociedade em que vive e que atende às exigências externas com facilidade, lida bem com as frustrações do ego diante do conflito entre a realidade interna e externa e suprime os impulsos internos com facilidade. Apesar dele ter essa contradição, dele ter esse conflito com relação aos sentimentos dessa expressão, ele se adapta bem às frustrações. Agora eu vou citar para vocês algumas falas dos personagens com relação à dinâmica dos traços. O esquizoide Medo, ele fala assim: alguém sabe como se soletra meteoro? Remete bem ao esquizoide intelectual. Em certo momento também a tristeza refere: adeus amizade, olá solidão, o que também traz o contexto do oral, do abandono. Tem uma outra fala também referente ao personagem Medo, que ele fala assim: já listei os possíveis desastres, as possíveis hipóteses, discurso em público. E isso remete à questão do conhecimento, que é bem uma busca do esquizoide, e também da fuga do discurso em público, na fuga do relacionamento, evitando a rejeição. A rígido, na personagem Nojinho, também refere: galerinha descolada na área, saca só, Piscis, a gente tem que causar. O que remete a essa tendência mesmo da busca do rígido em se destacar. Tem uma fala também da tristeza que fala assim: não tem nenhum amigo, o que remete bem a essa questão da solidão do oral. Ela também refere à tristeza: chorar faz acalmar, suportar o peso dos problemas, o que conecta com a facilidade de chorar do oral. Dentro de uma fala do personagem Medo, ele pergunta: o pai vai embora? O que simboliza o medo da rejeição. Uma parte que destaca bastante uma fala do psicopata na personagem Alegria é quando ela refere: a Riley vai estar tão poderosa que as invejosas vão querer sumir, o que destaca o fato do psicopata sempre procurar ser especial e importante. A Oral, na personagem Tristeza, também se vitimiza falando: desculpe, eu não queria, sempre faço tudo errado, não presto, sou chata. Tem uma fala também no personagem Raiva
quando ele pergunta para Nojinho: por que não pensou em alguma coisa? E a Nojinho responde: já fiz isso, mas você não entenderia se eu dissesse: seu cérebro parece uma ervilha, teria que desenhar. O que lembra bem a tendência do rígido em não ter paciência, não ter calma com pessoas lentas. Pessoas que ele acredita que não sejam tão ágeis no raciocínio como ele. Todo o conteúdo teórico, com as referências, serão disponibilizados no canal do Telegram Curta Terapia.